Glória a Deus. Bendito seja o poderoso nome de Jesus Cristo. A Ele, a este nome, Jesus, toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação, todo louvor, para todo sempre. Eu quero desejar a você um abençoado alimento, que é a palavra de Deus nas Escrituras. E vamos dar continuidade ao estudo de ontem. Foi bênção. Em primeiro lugar, como sempre, ora pelo pastor Van, ora por mim, para que Deus continue acrescentando graça, sabedoria e trazendo revelação da parte das Escrituras, por intermédio do Espírito de Cristo, que está em mim e está em você. Amém? Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Então, vamos ceiar, vamos nos alimentar espiritualmente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, das Escrituras. Isto sim viverá o homem espiritual, o homem espiritual. Amém? Glória a Deus. Mateus 4, versículo 4. Então, as Escrituras é o pão vivo que desceu do céu. Vamos agora nos alimentar. Amém? Glória a Deus. Vem comigo. João capítulo 1, versículo 29. O livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Nós iniciamos ontem e hoje eu quero falar a respeito de pecado. Ok? A consequência do pecado e o que este pecado, esta desobediência gerou no ser humano, na vida do homem, tá bom? Então, o tema é o que aconteceu com o pecado e com o diabo, certo? Na cruz do Calvário. O que aconteceu? Certo? O pecado, ele veio de Adão, foi passando por gerações e gerações, e atingiu a toda a humanidade, a todo homem. Nós vamos ver isto, certo? Mas ele foi barrado, ele foi freado, ele perdeu a sua ação, seu poder, né? Ele perdeu sua força, né? Tanto o diabo quanto o pecado, ok? Então, vamos saber o que significa, o que é pecado, tá bom? Então, o que aconteceu com o pecado? Nós estamos falando do pecado. E depois nós iremos falar, né? Eu irei tratar de o que aconteceu com o diabo, Satanás, na cruz. Ok? Então, João capítulo 1, versículo 29, João, ele vem relatando, né? Falando, dizendo ao povo que viria um, né, quando ele chamou para o batismo de João, foi para apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus, a Israel. Esta era a finalidade maior, né, do batismo com águas. E ele disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, remorso, porque arrependimento, água não gera, você sabe disso, né? A água não gera arrependimento, a água não gera a santificação, a água não gera purificação, a água não gera libertação, nada disso. Então, João disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar, né, os cadastros das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é o batismo de Jesus que substituiu o batismo de João, né? A igreja não vê a religião evangélica
não atentou para isto e deu continuidade ao batismo do Antigo Testamento, ao batismo judaico, ao rito, à cerimônia judaica, ao rito judaico, que é o batismo com água, que foi ultrapassado. Nós estamos agora na nova aliança, no novo pacto, no Novo Testamento, né? E o batismo que torna a pessoa, que transforma, que purifica, que santifica, que salva, é o batismo de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Então, João diz, aí João continua dizendo, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que eu falei, João estava antes da cruz, Jesus estava sendo apresentado aos judeus, Jesus estava começando o seu ministério com 30 anos de idade, e dali para frente, Jesus com mais 3 anos mais na frente, Jesus iria para a cruz, iria morrer, ok? Iria derramar o seu sangue. Por isso que João disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira. Então, na cruz, né, a pergunta que eu fiz, Jesus tirou ou não tirou? Você que ouviu o estudo anterior de ontem, você deve ter meditado, deve ter perguntado ao seu pastor, deve ter perguntado à sua pastora, seu líder, sua líder, ou seu professor na escola dominical, né? E a resposta dele deve ter dito, tirou, né? Ou então disse, não, para o pecado sair devemos fazer aqueles rituais, né? Aquela que a gente aprendeu no Beabá, né? Da escolinha dominical. Devemos primeiro, você deve participar do ritual judaico, tomar um banho na piscina, no tanque batismal, né, na praia, você deve passar pelo batismo de João. Depois, você deve assinar um compromisso de rol de membro da igreja, da placa da igreja. Depois você deve ser ensinado a dar o dízimo da antiga aliança, que não é obrigatório, aliás, não é mais permitido, não é pedido o dízimo. Então, você é obrigado a dar o dízimo, e ali você vai agora sendo circuncidado, né, com mandamentos, com ordenanças, com rituais, e depois você deve guardar isso, depois você deve fazer isso, depois você deve, e o principal, uma vez por mês, isso na religião evangélica, uma vez por mês, para você ser crente, para você ser salvo, você deve participar do pãozinho, aquele pedacinho de pão e um copinho, uma tacinha de suco de uva. Aí você está preparado para morar no céu. Isto é verdade, pastor Van? Não, isto não é verdade. Isto não precisa nada disso. Isso foi na antiga aliança. Ritual mosaico. Hoje é esse aqui, olha. O Cordeiro de Deus que tira. Só ele pode tirar. Então João falou isso há 3 anos antes da sua crucificação, da crucificação de Cristo, seu primo, de Jesus, o primo de João. Então, 3 anos se passaram, Jesus foi para a cruz, morreu, derramou seu sangue, morreu e ressuscitou. Aí a pergunta continua, Jesus tirou o pecado, sim ou não? Beleza, vamos continuar aqui. Então, o que é pecado? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tira o pecado. Tira ou não tira? Tira o pecado. O que é pecado? Pecado. Então, eu vou tentar aqui ser bem sucinto, bem resumido, bem em poucas palavras, né, resumir bastante o conceito de pecado. Ok? No Antigo Testamento hebraico, pecado significa algo como desviar do caminho. Porque o conceito aqui que tira o pecado do mundo era o pecado do povo de Israel, do mundo judaico, né? O gentio não tinha nada a ver com essa história aí. Eu, você, nós que somos gentios, nós não tínhamos nada a ver com a história do povo de Deus. Até aqui, então, até Cristo levantar Paulo e Paulo ser o pregador, o doutor dos gentios para nós.
Então, que tira o pecado dos judeus. Então, na antiga aliança, né, na escrita hebraica, o Antigo Testamento, né, pecado significava algo como desviar do caminho. Desviar do caminho. Errar o alvo. Quebra da aliança. Tem a ver entre Deus e Israel. Toda vez que Israel quebrava a aliança em desobediência a Deus e se prostrava diante de outras religiões, de outros deuses, de imagem, isso era uma quebra de aliança. Então eles eram denominados pecadores, desviados, afastados do caminho, erravam o alvo, ok? Já no Novo Testamento, é o que eu quero trazer para você, certo? A imagem do pecado e do diabo no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, pecado vem do termo grego hamartia, e significa pecaminosidade, estado ou condição do pecador. Hamartia é pecaminosidade, ou quando é o estado ou a condição que ele se encontra em pecaminosidade. Então, veja que muda um pouco, certo? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, certo? Hamartia, que é a palavra grega para pecado, que tira o pecado, certo? É onde o homem ele se encontrava nesta condição em pecaminosidade, coberto de pecado, certo? Então, João diz isso. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximou-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Olha o raciocínio de João sobre o que estava acontecendo, como é que estava a nação judaica, os judeus, que tira o pecado do mundo. Então, pecado é hamartia, ok? Que é estado ou condição de pecaminosidade, errar o alvo, desviar do caminho, ok? Então, também no capítulo 9, vamos ver isto aqui de João, João capítulo de número 9, a partir do versículo de número 31. João 9, 31. Olha o que é que diz. Vamos ver aqui esse contexto. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Aquela cura que ele fez, né, de um jovem que era cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Olha só. Alguns fariseus, olha agora, presta atenção aqui. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Olha a resposta do Cristo. Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Olha, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, esta palavra aqui, culpa, ok? É também um termo usado para o pecado,
né? Ele também vem de o termo hamartia, que quer dizer erro, transgressão, culpa. A culpa está sobre vocês. A culpa de vocês permanece. O pecado permanece em vocês. Ok? Vocês estão afastados do caminho. Vocês erraram o alvo. Se desviaram do caminho. Certo? Vocês quebraram a aliança. Vocês estão em pecaminosidade. Ou vocês estão debaixo da culpa. Ok? Então, hamartia, erro, transgressão, culpa, imputação de pecado, agir de modo contrário à vontade e à lei de Deus. Olha para quem Jesus estava falando, para os judeus. Jesus estava na comunidade judaica, no território judaico, na nação judaica, no povo judaico, Israel. Então, todos aqueles acontecimentos foi gerado diante de um povo judaico, um só povo, uma só nação. Então, a sentença da culpa foi gerado na nação judaica, na descendência judaica, ok? Então, Jesus disse que a culpa permanece sobre eles, ok? Então, hamartia é erro, significa erro, transgressão, culpa, imputação de pecado, agir de modo contrário à vontade e à lei de Deus. Agir de modo contrário à vontade de Deus ou à lei de Deus, esse é culpado, esse é transgressor. Amém? Segundo Paulo, agora uma observação aqui, para a gente poder entrar num assunto mais polêmico, vamos dizer assim, num assunto mais forte, ok? Segundo Paulo, o pecado entrou no mundo por intermédio de um só homem. Veja que João Batista, ele tira o pecado do mundo. Só ele tira o pecado. Mesmo o cordeiro tira. Ou seja, a libertação está no Cordeiro, a salvação está no Cordeiro, a nossa a conquista, a nossa vitória está no Cordeiro. Só o Cordeiro tem a chave para nos libertar e nos tirar esta culpa, este pecado. É somente por intermédio dele que nós temos a libertação do pecado, ok? Então, olha só, Jesus... Paulo diz que, segundo Paulo, o pecado entrou no mundo por intermédio de um só homem. Foi um homem que fala de um homem, né? Mas na verdade foi a mulher, mas ele fala do homem, né? Generalizando o casal. Então, Romanos, veja o que diz Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Olha só. Romanos 5, 12. Olha o que é que Paulo diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Este homem chama-se Adão, ou chamou-se Adão, teve o nome de Adão. Por um homem entrou o pecado. Isso, eu acredito que pelo menos isso na escolinha dominical deve estar... Eu aprendi isso na escolinha dominical. Agora vamos fazer jus. Isto eu aprendi, que o pecado entrou por um só homem, né? Naquele tal Jardim do Éden. Isso aí eu aprendi na escolinha dominical, nas revistinhas. Isso aí é básico. O pecado entrou por um só homem, ok? Romanos 5, 12. Então, toda a humanidade estava debaixo do pecado. Alguém tinha que pagar o preço. Não seria eu, não seria você, e nem tampouco seriam os rituais judaicos. Não seria um pedacinho de suco? Não foi um pedacinho de suco? Não foi um pedacinho de pão e nem foi uma tacinha de suco. Também não foi a água que João ofereceu. Ou foi a água do batismo que nos libertou, nos tirou desta culpa, que arrancou o meu pecado? Foi?
Não foi. Paciência, vamos chegar lá. Então, o pecado entrou por um só homem, e este pecado se alastrou. Ele tomou uma proporção que contaminou toda a humanidade. Romanos, vamos voltar lá para Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo de número 3, do versículo 9, olha só, ao versículo 12. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado? Tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Todos, toda a humanidade, Adão contaminou toda a humanidade, ok? Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Então aqui entrou o pecado a toda a humanidade. Chegou a toda a humanidade por intermédio de um só homem. Lembra? Tanto judeus quanto gentios estavam todos debaixo do pecado. Tem solução para isso? Tinha solução? Tem remédio? Tem que ter. A Bíblia apresenta um, ok? Então, ainda no versículo de número 23, olha o versículo 23. Pois, olha só, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão mergulhados no pecado, na desobediência. Todos são culpados. Adão, Eva, Joaquim, Miguel, Pedro, Paulo, Lucas, João, eu, você, todos nós tínhamos as nossas culpas diante de Deus e estávamos afastados da glória, da presença de Deus. Aí a pergunta é, e o que aconteceu com o pecado? Será que nós ainda estamos afastados da glória de Deus? Será? Vamos lá. Vamos caminhando devagarinho. Então, voltando para o Evangelho de João, no capítulo 1, João capítulo 1 e o versículo 29, certo? Vamos ler. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você viu que o pecado estava lastrado. Tanto judeus como gentios estavam mergulhados, submersos ao pecado. Ninguém estava respirando aliviado fora do pecado. Todos nós, toda a humanidade estava mergulhada no pecado. Mas apareceu um. Olha o que Isaías, vamos ver. Apareceu um que resolveu esta situação. Olha o que diz, eu vou mostrar para você aqui, Isaías, pegar um texto no Antigo Testamento. Olha o que diz Isaías. Ele diz, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele, profecia de Isaías, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade, se referindo a Jesus, o Filho de Deus, que João disse, ele tira o pecado do mundo, que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos.
foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades na cruz e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, porque atingido por ele, atingido e afligido. 5. Mas ele foi traspassado, lembra a espada do soldado? Por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O 6, todos nós, da qual ovelhas nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que maravilha! Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, a profecia de Isaías, certo? É que se cumpriu em Jesus Cristo, se referindo aqui a Jesus Cristo, Filho de Deus, falando que Jesus iria pagar essa sentença, tirar as nossas enfermidades, as nossas feridas, as nossas dores, os nossos pecados, as nossas culpas, com um sofrimento, e seria justamente na cruz do Calvário. Por isso que João diz, ele é o Cordeiro de Deus. E nós dizemos, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou. João disse, tira. E nós dizemos, tirou o pecado do mundo. Ok? Então, vamos voltar lá para João. João, capítulo de número 1. João 1, 29. Então, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não pode mais pronunciar desta forma. Hoje não. É errado pronunciar isso. Você tem que pronunciar assim agora. Foi. Vejam. Leiam. Foi o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Glória a Jesus. Foi ele que tirou o nosso pecado. Amém? Então, aqui em João capítulo 1, versículo 29, tira o pecado do mundo. Olhe bem. Tira o pecado do mundo. Mundo aqui, mundo, vem do termo grego cosmos. Cosmos. E cosmos é referente ao mundo pessoa. Cosmos tem diversas referências para cosmos. É o mundo físico, o espaço, né? As galáxias, estrelas, os planetas, né? Todos os continentes, todo o planeta Terra, mas em João 1:29, em outros contextos que nós vamos ler aqui, esse cosmos aqui para mundo é referente à pessoa, humanidade. Então, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da pessoa, que tira o pecado da humanidade. Porque o pecado não estava numa pedra, o pecado não estava num gato, o pecado não estava numa planta, o pecado estava no homem. Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a toda a humanidade. Então o pecado estava em nós, ser humano. E Jesus se fez carne para atrair sobre ele os nossos pecados e cravar no madeiro. Ok? Vá aprendendo isso aí. Então, pecado aqui, mundo aqui é cosmo, que é referente ao mundo pessoa, à humanidade em geral. É o mesmo
você vai ver aqui, essa referência aqui de João 3,16, olha o que é que ele diz, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo físico, não, o mundo pessoa, o ser humano, a humanidade, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou a pessoa, o mundo pessoa, o ser humano, a humanidade, ok? Também, Romanos, vamos ver outra referência. Olha o que é que diz Romanos 3, versículo de número 6. Romanos 3, versículo 6. Claro que não. Se fosse assim, depois você pode ler o contexto, né? Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? O mundo físico? O mundo planeta? O cosmos? Não. O mundo pessoa, a humanidade, o ser humano. Como Deus iria julgar o ser humano, ok? E ainda mais uma referência, para a gente poderia citar aqui diversas referências, mas essas 4, 2 Pedro, capítulo 2, é suficiente para a gente. E o versículo de número 5, olha só. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, aqui é referente ao mundo pessoa. Ele não poupou a humanidade antiga, aos seres humanos do antigo pacto. Ele não poupou o homem do antigo pacto, do Antigo Testamento, no tempo de Noé. Ele não poupou aquela humanidade, ok? Quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, ok? Então, este pecado, certo? Vamos voltar aqui para João, para a gente comentar aqui. João, termo básico aqui é João, capítulo 1, e o versículo 29, ok? Então, ele tira o pecado do mundo. Tira ou não tira? Tirou ou não tirou? Então, o salário... Então, este pecado, esta culpa, esta maldição, vamos dizer assim, né? Esta consequência gravíssima que ninguém poderia sair, não tinha era as ordenanças da lei, a lei não aperfeiçoou, a lei não veio, não salvou, a lei só vinha condenar, a lei só vinha apontar os meus pecados, me condenar à morte. Então, algo deveria ser feito. Deus precisava de um projeto, de um plano, né, que já estava no coração de Deus, já estava presente na terra, o Cordeiro de Deus. Foi o presente para a humanidade, foi o plano de Deus, ok? Foi o projeto de Deus para resgatar, trazer de volta ao homem o Cordeiro de Deus. Agora, isso tudo na vida de Adão, quando Adão cometeu isso, gerou uma consequência gravíssima na vida de Adão. Vamos ver? Olha o que é que gerou quando Adão pecou. Paulo, quando ele fala no Romanos capítulo 3, capítulo 5, por um só homem, ele está se referindo a Adão. Então, Adão, quando pecou, ele lançou para a humanidade, ele derramou na humanidade uma consequência gravíssima. Qual foi? A morte. Vamos ver Romanos 6. Olha o que é que diz Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 23. Romanos 6, 23. Olha o que é que diz. Olha o que é que foi gerado na vida de Adão. Primeira morte, a morte espiritual. Segunda morte, a morte física, ok? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É de graça para nós, para Cristo não. O preço foi de sangue, foi pago com sangue na cruz. Então é gratuito, você não vai fazer nada, você não fez nada.
e não fará nada para adquirir a sua salvação, porque Paulo diz que foi de graça, é gratuito. Gratuito é de graça, pelo menos no meu entendimento, no nosso português, né? Pelo menos o que deu para estudar um pouquinho, né? Dá para entender que a salvação gratuita, a palavra gratuita é de graça, que você não precisa pagar nada, dar nada, devolver nada. Ele fez e foi de graça, passou de graça para nós. Então, o salário do pecado de Adão gerou o quê? Morte. O pecado de Adão teve uma consequência, ele recebeu uma recompensa, o salário dele. Olha que salário abençoado, a morte. E a morte passou a todo o ser humano. Por isso que todos pecaram e todos tiveram a sentença de morte. Ok? Então, todos pecaram, todos morreram em Adão. Então, morte, esta palavra aqui, ó, pois o salário do pecado é a morte, esta palavra morte, atente para isso, morte, é thanatos. Vem do grego, do termo grego, thanatos. E thanatos, aqui, é usado para oposto. Ele ficou agora, dessa morte aqui, ele rejeitou o reino. Ficou oposto ao reino de Deus, oposto, ou rejeição do reino de Deus, incluindo morte física, agravada pela condenação eterna. Olha só, olha aonde Adão foi se meter com Eva. Morte aqui, ó. Pois o salário do pecado é a morte, thanatos, que é rejeição ao reino de Deus, certo? Incluindo morte física. A morte primeiro foi espiritual, o reino de Deus é espiritual, ele morreu espiritualmente, e em segundo, deixou o reino de Deus, saiu da presença de Cristo espiritualmente, e também herdou outra maldição, que foi a morte física. A morte física, ok? A condenação é eterna. Olha o versículo de número 16, que diz, do mesmo capítulo, não sabemos que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado, que leva à morte. Olha só. Tá vendo? Ou da obediência, que leva à justiça. Então, escravos do pecado, que leva à morte. Olha, o pecado leva à morte. A morte, eles já estavam todos mortos. Isso Paulo vai revelar no capítulo 2 de Efésios. Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Vamos ver Efésios capítulo 2. Olha a condição que nós estávamos. Vocês estavam mortos em Adão, em suas transgressões e pecados em Adão, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, deles lá. E o príncipe do poder do ar, que não é carne. Aqui o príncipe não é carne. Não é carne. O espírito pneuma, não é carne, que agora está atuando nos filhos. Olha só, isso aqui é um alerta para quem prega que o diabo é a carne. É a carne, que o diabo é a carne, Satanás é a carne. Olha o que é que Paulo diz. Paulo diz que não é. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, é o príncipe do poder do ar. Ele vai revelar que esse príncipe não é a carne, não é a minha carne, não é a sua carne. Esse príncipe é o espírito, ou um espírito, que agora está atuando nos filhos, nos que vivem na desobediência. Ok? Então, você procure saber no grego o que significa isso aqui, ó, príncipe do poder do ar, e o espírito que agora opera. Procura saber. Então, olha como é que nós estávamos em Adão morto.
Outra, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira, ok? Então, estávamos desta forma, afastados de Deus, em desobediente, culpados e sentenciados ao Hades, mundo dos mortos, ok? Hades, não sepulcro, mas o mundo dos mortos. A alma iria, após a sentença, após a morte, ao mundo dos mortos. E Cristo reverteu isto na cruz. Nós vamos ver isto aqui, ok? Então, Thanatos, que é morte, usado para rejeição ao reino de Deus, incluindo morte física, morte espiritual e morte física, agravada pela condenação eterna. Então, a morte, ela passou a todos os homens. Olha o que diz, quando Adão pecou, a morte, Romanos 3, certo? Romanos 3, a morte, Romanos 5, 12. Olha só. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte física, espiritual e física, a morte condenatória, a morte que nos condenava, que nos culpava, nos levava, certo? A condenação eterna, esta morte, primeiro espiritual, separada de Deus, do reino de Deus, da presença de Deus, ela veio e passou a todos os homens, porque todos pecaram, certo? Então, vou mandar esse estudo para você hoje. Amanhã teremos a continuidade, eu estou só encaixando os pensamentos para você entender, porque não adianta eu avançar, lançar textos aqui, lançar aqui uma interpretação, lançar aqui o estudo e você não entender. Então você já entendeu que João estava falando de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, depois de 3 anos, Jesus iria para a cruz. Aí eu deixei aquela perguntinha, ele tirou ou não tirou? Então, a consequência do pecado de Adão gerou para toda a humanidade, atingiu toda a raça humana, e só Deus poderia salvar esta humanidade. E ele mandou seu filho, o Cordeiro de Deus, que tira e tirou o pecado do mundo. Então, amanhã, não perca. Agora você já está sabendo de tudo, sabe que a consequência do pecado, você já sabe que pecado vem de hamartia, que é transgressão, culpa, certo? Agir de modo contrário à vontade e à lei, contrário à lei e a Deus. Isto é pecado, é transgredir, gera a culpa, o homem traz a culpa, ok? Mas houve uma solução. Isaías 53 fala sobre o remédio do pecado, a cura para o pecado, o milagre para o pecado foi o Cordeiro de Deus. Amanhã você não vai perder, ok? Então, dá um like, me ajuda no canal, ora pelo Pastor Van, seu amigo das tardezinhas, noite, né, de sexta, sábado, domingo e segunda. Alimento é ceia, nós estamos ceando, certo? É uma ceia, que é o alimento, que é a palavra de Deus, ok? Amanhã vai estreitar mais um pouco. Amanhã você vai ver, aqui foi só para você respirar devagarinho. Amanhã você vai ver que o alimento é sólido, é pastoso e é gostoso entender a graça de Cristo. Amém? Então, convido você amanhã, 6:45 da noite, assim Deus permitindo. Que Deus te abençoe cada vez mais, grandemente,
nesse universo de Deus, no reino de Cristo, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E até amanhã, assim Deus nos permitindo, em nome de Jesus Cristo.